Olá, 31 de outubro se aproxima, serão 508 anos desde a Reforma Protestante. Por isso a gente reuniu líderes aqui religiosos que fazem parte do movimento ecumênico da Baixada Santista para a gente conversar mais sobre esse assunto. Então, antes de mais nada, eu queria dar um olá para todo mundo e queria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho sobre essa data tão importante. Vamos começar por aqui. Olá, boa tarde. Eu sou o pastor Genivaldo Agner, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, aqui em São Vicente. Olá, eu sou o reverendo Josué, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Paróquia de Todos os Santos, bem em frente ao Orquidário. Vamos girar o microfone. Meu nome é Marcos Paulo Bailão, eu sou pastor jubilado da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Olá, eu sou o Padre Adriano, sou da Igreja Católica Apostólica Romana e estamos aqui para este momento de bate-papo. Olá, meu nome é Hércules, sou pastor na Igreja Metodista, atuo, na verdade, na Escola Metodista em Bertioga e também aqui participando desse encontro tão gostoso. Olá, eu sou o Felipe, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, paróquia aqui em Santos. Estou muito feliz por esse momento, por esse bate-papo, aos colegas aí que se juntaram a nós para conversar um pouquinho, também a Adriana que vai conduzir esse momento, para a gente conversar um pouquinho sobre esse evento aí tão importante que a gente tem pela frente, os 508 anos da Reforma Protestante. Muito tempo, né? Tem muita história por aqui, por isso que a gente reuniu esses representantes, líderes religiosos que têm muita história para contar, muita experiência, muita vivência. E por isso, antes de mais nada, eu queria que para que todo mundo entendesse, está nos assistindo aí, o que foi a Reforma Protestante e quais os efeitos, né, que ela trouxe para a Igreja Católica e para as demais religiões. Vamos começar com o Felipe? Pode ser? Já de cara comigo? De cara. Justo eu. Pode sim. Bom, a Reforma Protestante ela foi um movimento do século XVI, quando o nosso reformador Martim Lutero, que era um monge agostiniano, católico, ele propôs algumas reformas para a igreja, né? Sem o interesse de fundar uma nova igreja, sem o interesse de causar algum tipo de confusão ou mal-estar, ele percebeu algumas práticas na igreja da época, especialmente no que diz respeito à venda das indulgências, que era uma prática comum daquela época, e no seu labor com as escrituras, ele era um grande estudioso da Bíblia. Ele redescobriu algumas verdades que haviam sido talvez esquecidas ou pouco praticadas até então, como foi o tema da salvação por graça e fé. Então ele descobriu que o perdão dos pecados, a salvação, a gente não tem como nós comprarmos isso, não tem como a gente negociar com Deus, mas é um presente que nós recebemos de Deus de graça e acolhemos isso pela fé através do sacrifício de Jesus Cristo. E no cenário daquela época ele propôs essas mudanças justamente para fazer com que a igreja voltasse ao centro que era a Bíblia, a palavra de Deus. E naquele momento não foi muito bem acolhido, não foi muito bem aceito, e surgiu então esse movimento da Reforma Protestante quando algumas pessoas começaram a dar ouvidos para Martim Lutero, para suas ideias, e começaram a se reunir então em novas comunidades, ou até em comunidades que até então eram católicas, mas que aderiram às ideias e aos pensamentos do reformador Martim Lutero, e nós temos então esse movimento da Reforma Protestante que dividiu a história entre antes e depois por conta dessa interpretação que Lutero trouxe, dessa vivência que ele trouxe. Meu outro colega luterano pode acrescentar alguma coisa também. Por favor. Inclusive, Martim Lutero foi figura central nesse movimento, né, da Reforma Protestante. Ele foi a figura central, e o pastor Felipe falou antes de venda de indulgências, né, que na verdade eram quase não, mas eram cartas que garantiam a salvação para as pessoas, ou
aparentemente eram ensinadas dessa forma, que garantiam a salvação para as pessoas que pagavam por essas cartas de indulgência. Então, isso transformou-se num grande comércio, assim, né, naquele tempo. E Lutero, um estudioso da Bíblia, redescobriu, né, ele não descobriu nada novo, mas redescobriu aquilo que diz lá em Romanos 1,17, que o ser humano, que a pessoa, que o homem é justificado pela fé. E a partir desse ponto, né, dessa redescoberta, é que ele se encorajou também e teve coragem e a audácia de confrontar essas ideias, né? Então, a ideia principal dele nunca foi vamos aqui fundar uma nova igreja. Ele quis só consertar aquilo que ele percebia que estava com problema naquele tempo, que tinha algum tipo de dificuldade até para as pessoas, né, de entendimento, com relação à salvação, principalmente. Então, a ideia dele foi, vamos trazer isso aqui de volta, vamos trazer à tona de novo o evangelho da salvação pela graça, que o ser humano é salvo, que o homem é salvo pela fé, e isso vem de Deus e não daquilo que o homem poderia fazer. Então, essa coragem que ele teve também de enfrentar o sistema e enfrentar toda a igreja com a redescoberta do evangelho é que faz com que essa data seja tão importante e tão significativa para todas as igrejas do mundo, né? Inclusive para a Igreja Católica também, né? A partir desse movimento, provavelmente, né, ela reviu alguns conceitos, algumas ideias com o tempo, a partir também desse movimento da Reforma, né? Costurando essa ideia, eu queria que alguém até se manifestasse o que a Reforma Protestante trouxe de benefício para a Igreja Católica, por exemplo. A igreja em si, ela vê a necessidade, né, de essa reforma constante em seu interno, né? E isso é necessário a todos os tempos, na história em si, ver como que a igreja tem mudado até o dia de hoje. Isso vem também um pouquinho do fruto da Reforma Protestante, né? A partir também, principalmente com o Concílio Vaticano II, que a igreja tem se aberto cada vez mais, e a partir do Concílio Vaticano II que as portas foram abertas para também estar dentro desse movimento ecumênico. Para as demais igrejas, o que a Reforma Protestante ensinou? É que a figura de Martim Lutero, ele ficou como central, né? Mas, a bem da verdade, houve um movimento anterior, né? Houve pré-reformadores. Ou seja, essa incomodação que estava em Lutero, ela já circulava. Já circulava nas comunidades, e algumas figuras, esse movimento aparecia e desaparecia de acordo com a força, né, que existia ali na época para segurar as coisas como eram, né? Mas o Martim Lutero, ele era a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, né? Uhum. Então, acabou que a figura central ficou ali. Fortalecida, né? Ele fortaleceu o movimento, digamos assim. Exato. E essa questão, né, de mudanças, de rever, de estar sempre em movimento de reforma, né? A Igreja Reformada sempre reformando, era um lema, né? Grita até hoje como um desafio para nós. Quer complementar? Eu gostaria de falar sobre esse lema que ele acabou de dizer, porque eu acho que é muito caro para todas as igrejas do movimento da Reforma, né? Essa perspectiva de estar sempre se olhando novamente e revisando suas bases, né? Confesso, Adriana, que me incomoda um pouco a gente estar numa roda majoritariamente masculina aqui, né? E essa é uma das razões pelas quais muitas das nossas igrejas têm se reformado, né? Eu falo pela Igreja Anglicana, que há pouco mais de 50 anos tem ordenado também mulheres ao sacerdócio em várias partes do mundo, né? E agora, muito recentemente,
a liderança maior da nossa igreja, que é o arcebispo de Cantuária, foi nomeado a primeira mulher, né, Olha que notícia boa. em séculos e séculos de igreja, né? Então, o que nos dá muito orgulho. Mas isso faz parte do olhar reformador, de olhar para as situações internas da igreja, para aquilo que Deus vem falando através da sociedade, através da cultura. Somos iguais perante a Deus, né? Exato. Então, a gente vai atendendo esse clamor, né, de Deus que nos interpela, e vamos reformando a igreja, né? Algumas com mais protagonismo, outras vêm depois, mas enfim, é um movimento, é um movimento que vai acontecendo, né? E eu acho que, muito certamente, em alguns anos, as nossas lideranças também serão femininas aqui na cidade também, e que bom que sejam, né? Esperamos que sejam, né? Muito bem observado, e nós esperamos também, eu espero ver também mais mulheres aqui nesse debate. Sobre educação, o que a reforma protestante trouxe para a educação? Quem pode responder? A gente tem que entender que a reforma protestante, ela não é um movimento que aconteceu à parte do mundo. Ela é fruto da sua época, né? O mundo estava passando por uma profunda transformação, de coisas muito importantes acontecendo, né? E a reforma protestante veio nessa corrente. Não só Lutero, mas também outro reformador muito importante, Calvino, que atuou na região de Genebra, trouxe uma tradição muito grande de acolher, inclusive, pessoas que na época eram perseguidas porque desenvolviam pesquisas científicas e coisas que na época assustavam. Até tem um caso negativo com relação a Calvino, em relação a Miguel de Serveto, né? Que a gente não gosta muito de lembrar, mas também tem que entender isso dentro da sua época, dentro do seu contexto. Mas a reforma trouxe esse caráter. E não só em educação especificamente, mas, por exemplo, Lutero, muitas vezes não se fala nisso, ele é um dos responsáveis pela padronização da língua oficial alemã, né? Porque existiam vários dialetos alemães e ele, para traduzir a Bíblia para o alemão, ele praticamente faz uma amálgama ali que se torna o idioma alemão oficial. E outros reformadores, outras pessoas também influenciaram muito e trouxeram muitas contribuições nisso. O próprio chamado pai da pedagogia é filho de um pastor presbiteriano ou calvinista, né? O que também traz esse caráter da reforma nesse sentido. Alguém quer complementar? Bom, eu ia dizer, só complementando o que o pastor Bailão estava falando, que há um redescobrimento da leitura da Bíblia. Só que as pessoas não sabem ler. E é fundamental que elas sejam alfabetizadas. E eu acho que essa é a grande contribuição que a reforma dá, que é alfabetizar as pessoas para que elas tenham acesso sem intermediação à Bíblia, né? Então, isso eu acho que é fundamental nesse processo. Justamente isso, né? Eu até ousaria dizer que um dos pais da educação inclusiva também foi Lutero, porque ele insistia que meninos e meninas aprendessem a ler, no sentido de promover até uma liberdade de pensamento. A democratização. Exato. Ninguém precisa pensar por você. Você pode ter a liberdade de ter acesso à escritura, ler, se nutrir dela, nutrir a sua fé com a leitura bíblica e perceber aquilo que a palavra de Deus diz para você. Então, esse movimento da reforma, ele é muito importante no processo de educação, porque ele faz com que as pessoas fossem alfabetizadas, como o reverendo Josué coloca. Inclusivo, exatamente. E isso faz com que as pessoas tivessem essa liberdade de pensamento, né? Essa autonomia de pensamento, né? Não que fosse totalmente agora anulado o que é ensinado na igreja, mas elas têm acesso, né? No seu próprio idioma, porque até então nós não tínhamos a Bíblia
Bíblia no idioma das pessoas, né? A própria celebração religiosa não era no idioma das pessoas, né? Então elas sentavam de forma muito passiva nas celebrações e no que diz respeito aos assuntos da fé, e agora elas são incluídas para dentro desse movimento e elas pensam, elas refletem, elas são inseridas dentro disso, né? Então, reforma e educação são dois temas que caminham de forma muito próxima, assim, né? Porque realmente promoveu com que as pessoas fossem alfabetizadas e tivessem essa liberdade de pensamento. Exatamente, tivesse o poder de decisão, de escolha, de leitura também, de participação. E o interessante é que a ideia, né, dessa preciosidade para com a educação, Lutero sempre tentou passar isso e ensinar isso, que da ideia de que do lado de cada igreja deveria ter uma escola, exatamente por causa desse motivo. Bom, já que agora a Bíblia está ou vai estar mais acessível às pessoas, o que acontece? Elas não sabem ler, então do lado da igreja vamos fazer uma escola. Inclusive no Brasil, muitas igrejas luteranas no passado tinham a sua própria escola. Até aqui em Santa Nossa, inclusive. Então, a sua, né? Então, também por causa dessa herança, assim, daquela época. As pessoas não conhecem a Bíblia, então vamos traduzir para a língua que as pessoas conhecem. Bom, agora está na língua que eles conhecem, só que infelizmente não sabem ler. Vamos fazer escola, vamos montar escolas, né, e organizar escolas para que essas pessoas consigam ler. Então, olha o avanço que o próprio movimento da Reforma trouxe para a educação, que a gente sente até hoje, né? São consequências para a educação até hoje, né? Dessa ideia de educar meninos e meninas, mas com o princípio de estudar a Bíblia. Então, partiu da vontade de estudar a Bíblia agora para a educação secular. Então, isso é uma herança que não some, nunca desaparece. Exato. Né? E não teve caminho de volta. Não teve caminho de volta. É quase como os meios eletrônicos de banco hoje. Não tem mais como, ninguém mais vai ao banco. Dá para retroceder. Não, ninguém mais vai fazer um TED, um DOC, assinar um cheque. Os mais antigos ainda fazem isso, mas é um caminho sem volta. Exatamente. Né? Então, e ainda bem que é um caminho sem volta, né? E uma das coisas que mostra como a reforma foi importante nesse campo da cultura, da educação, é que, como eu disse, nessa época foi uma época de grandes transformações, de grandes invenções, e uma das mais importantes invenções da história humana foi a imprensa de tipos móveis de Gutenberg. E o primeiro livro impresso na imprensa de tipos móveis foi a Bíblia de Lutero. E sabe que na Sociedade Bíblica do Brasil, no Museu da Sociedade Bíblica do Brasil, tem uma cópia dessa, né, uma réplica, um exemplar dessa prensa aí, né, dessa relíquia, né? Relíquia. Então, o Museu da Sociedade Bíblica tem. Pode ser visitado. Pode ser visitado, é gratuito, inclusive. Aqui em Barueri. Aqui é em Barueri. Interior. Não é tão longe aqui da Baixada Santista. É em Barueri, é só agendar lá e a visita é gratuita. Você pode, né, juntar grupo da sua igreja e tem, além dessa réplica, dessa relíquia que está ali, tem outras traduções muito antigas, perfumes bíblicos, moedas, enfim, é um espaço muito, muito interessante de ser visitado. É um mergulho na também. história. Felipe. Adriana, tu deixar assim a bola quicando, todo mundo vai querer falar. Com a gente certeza. Vai ficar 2 Mas esse é o horas de propósito, né? né? Cada um dá a sua A hora impressão. que for para cortar a gente, você corta, tá? Mas o reverendo Bailão trouxe o aspecto da cultura, né? E enquanto as pessoas não eram, então, ainda alfabetizadas, Lutero ele se usou de um outro recurso pedagógico, que foi a música também, né? Lutero era músico, então ele pensava, como é que eu vou ensinar o conteúdo da fé para essas pessoas enquanto elas não sabem ler? Vou escrever música, porque a música a gente grava melhor, né? E é universal. Né? O problema da música é que as músicas do Lutero eram grandes. 10 estrofes de música, 11 estrofes de música. O grupo de música lá da igreja, quando eu falo, vai ter música do Lutero. Vai demorar 1h30 o culto, então, o pessoal fala, né? Porque são hinos longos, mas ele usou desse recurso pedagógico para quê? Para ensinar bons conteúdos, para ensinar a fé. Então, enquanto as pessoas ainda não estavam alfabetizadas, ou enquanto algumas não tinham a chance de ser alfabetizadas, ele ensinava música em alemão, com o conteúdo da fé, para as pessoas memorizarem o conteúdo da fé. Inclusive, as próprias
imagens ou vitrais, né? Tem gente que fala, os protestantes são contra as imagens, são contra os vitrais. Não somos. A gente apenas as enxerga como um instrumento pedagógico para ensinar a fé. Então, uma imagem, ela nos lembra da fé de uma pessoa que a gente pode se inspirar, ou os vitrais das igrejas, geralmente elas contam alguma história bíblica, né? Quem nunca viu um vitral de uma igreja que tem os pescadores pescando... É muito pescando sensorial, né? A audição, a visão. E a gente entende isso como um instrumento pedagógico para ensinar a fé, assim como foi a música para o Lutero também, né? Então, mesmo no campo cultural, né? Essa questão de você trazer um conteúdo religioso e colocar dentro de uma melodia secular, eu não gosto muito dessa divisão, mas para que fique claro, né? Também tem a sua origem ali na Reforma Protestante. E a música cativa, e aproxima as pessoas, e vira um grupo, né? Eu tenho um músico aqui para falar sobre isso também. Por favor. Eu só queria lembrar de um aspecto importante também da questão da Reforma Protestante, que é o abolir da ignorância, né? Antes havia a igreja tutoriava, né, o conhecimento da fé e dizia o que era, o que não era, e assim se seguia porque era a orientação dada, né? E no caso era uma doutrina, né? Era uma doutrina, os dogmas e tudo mais. E Lutero, quando faz esse posicionamento do livre-exame das Escrituras, né? E para isso precisa saber ler, e para isso precisa ser educado, e para isso desenvolve o conhecimento, visão crítica. Então, legal, há uma liberdade, né? A massa não é tão manipulada, digamos assim. Então, e sempre isso vai funcionar nas sociedades como movimentos que eles se lançam e eles se encolhem, e depois se lançam de novo e é uma onda, né? É uma onda. Então, hoje em dia nós temos assim o que mais se usa hoje é comunicação. Tudo é comunicação, né? E só que também veio as fake news, né? Esse é um o nome problema. diferentinho para falar de mentira, né? Que é antiga. Né? Então, assim, por isso que o desafio da reforma continua para a gente hoje, a cada dia, procurando, né? Essa renovação, essa nova visão, esse averiguar essa questão da religião, não apenas como uma representação institucional mas uma vivência pessoal da fé, né? É o que a gente uma chama linda hoje, definição. É o que a gente chama hoje de espiritualidade. Exatamente. Né? Isso não é propriedade de instituição, isso é propriedade humana. Né? E a Reforma Protestante faz também uma outra leitura, que a gente enxergue uma outra leitura, que foi a união dos povos também, porque nas diferenças acabam que todos ficam unidos, não só nas causas de educação, mas religiosas, claro, mas sociais também. Houve uma soma, né, depois da Reforma Protestante. Vocês, como líderes religiosos, o que vocês poderiam trazer nesse sentido, essa reflexão? Porque não houve uma união apenas para a educação, houve também ações sociais, onde as igrejas todas se reúnem, vocês que representam um grupo ecumênico, né? Bem, eu acho que há dois momentos. Primeiro uma desunião e depois uma união. Por quê? Porque o pastor aqui já lembrou bem, antes da reforma tiveram pré-reformadores, né? Foi um movimento que foi sustentando aquilo que sem depois força. Se transformou na reforma. Mas a reforma, ela foi, na verdade, uma soma de vários movimentos. Você tem a reforma na Alemanha com Lutero, mas você também tem uma outra reforma na Alemanha com Mintzer, né? Você também tem uma reforma na Inglaterra com Thomas Cranmer, mas você também tem uma reforma com John Knox na Escócia. Então são vários movimentos acontecendo e alguns deles bastante distintos, independentes, alguns deles antagônicos, paradoxais. Então, há um movimento assim, de muita dilatação dessa reforma, várias reformas acontecendo com pontos de vistas, às vezes, divergentes e outros convergentes. Em determinado momento, esse
esse paradoxo para de avolumar e ele então começa a gerar um ambiente de diálogo. Que aí então surge o movimento ecumênico contemporâneo, né? E nós estamos aqui justamente hoje sentados numa mesa, ao redor dessa mesa, justamente pelas contribuições que a reforma deu para a sociedade. E, claro, nós todos sabemos quais são as diferenças que temos e também as aproximações, nós também sabemos disso. E nós conseguimos dialogar pacificamente, buscando estas pontes, né? E hoje eu acho que mais do que nunca o movimento ecumênico no mundo, ele é uma referência importante para a busca e o diálogo pela paz, né? Em muitas sociedades, em muitas culturas, em muitas nações, são movimentos ecumênicos que, nas bases da sociedade, que são as comunidades de fé, né? Acabam buscando que determinadas lutas e conflitos naquela sociedade sejam dissipados justamente com um discurso que é muito mais amplo, que é o discurso do amor, né? E que eu acho que todas as nossas comunidades aqui pregam, né? Então, eu acho que esse é um valor fundamental, não apenas cristão, mas um valor humano, né? Então, acho que essa é uma contribuição importante no dia de hoje, né? Até porque, apesar de todas as diferenças, todos estão unidos no mesmo propósito, que é a fé, que é um Deus. Então, na verdade, as diferenças se somam. Quem concorda? Concordo, eu acho muito importante isso que o reverendo Josué traz na luta pela paz, né? Eu acho que essa é uma mensagem que a gente quer transmitir também com esse conteúdo, né? E com a nossa celebração ecumênica que vai acontecer nos próximos dias. No final, a gente vai dar mais... Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Exatamente, no dia 31 de outubro, nos mais de 500 anos, 508 anos, né, da Reforma Protestante, vai ter comemoração e uma programação especial na Igreja Luterana, e o Felipe vai explicar daqui a pouquinho. Então, continue aqui nesse bate-papo nos acompanhando, porque daqui a pouco tem mais informações sobre essa festa. É isso aí. E eu lembro de uma frase de Lutero, né, diante desse... Porque também na época de Lutero existiam guerras, né? Uhum. E a gente vive hoje tempo em que muitas pessoas sofrem por conta das guerras, né? Isso não é não queremos fazer dessa pauta lado A ou B, se tem guerra, está errado, não deveria ter guerra, né? E Lutero, ele fala, usando a linguagem da moeda da época, né? A cada florim que é investido na guerra, 100 outros deveriam ser investidos na educação. Ou seja, quando a gente investe naquilo que transforma a humanidade, ele acreditava que era educação, a gente pode colher, talvez... Não nessa geração, talvez numa próxima a gente pode colher frutos diferentes, né? Eu acho que hoje a gente senta ao redor dessa mesa com esse testemunho, assim, de que nas nossas diferenças nós podemos sentar em torno de uma mesma mesa e conversar sobre pontos de aproximação, né? Como o reverendo Josué diz, é claro que nós sabemos as nossas diferenças, mas elas não podem ser maiores ou elas não podem ser motivos de construir barreiras ou abismos diante daquilo que nos aproxima, diante daquilo que nos une, que é um mundo que geme, que sofre, que tem as suas dores e que a mensagem da fé tem alguma coisa para dizer e alguma mudança para promover. E isso nos une, né? Eu acho que isso é muito, muito interessante a gente deixar claro e partilhar isso com quem nos ouve nesse momento também. Com certeza, e vocês representam uma ruptura da intolerância que a gente cada vez mais vê crescendo, infelizmente, né? E quando a gente perde essa capacidade de conversar com alguém que pensa diferente de mim, ou que pratica uma fé, uma política, o que quer que seja, diferente daquela que eu acredito que seja correta, quando eu perco essa capacidade de conviver e de conversar com pessoas desse jeito, né, dessa forma, eu perco tudo, na verdade. Eu perco a minha humanidade, inclusive, de entender que nem todo mundo vai pensar como eu, que nem todo mundo vai falar como eu, vai ensinar como eu ensino, né? E a gente não pode perder essa capacidade, né, de conversar. A gente sabe as nossas, né, foi já dito aqui, nós sabemos as diferenças doutrinárias das nossas igrejas, as quais a gente pastoreia.
Mas isso não impede da gente sentar, conversar, e não só aqui até poderia ser, vamos combinar a gente chegar lá e conversar, né? Ninguém se ofende, todo mundo se respeita, mas quantos encontros a gente já teve em cafés, por exemplo, para tomar um café da tarde, né? Conversar a respeito de assuntos importantes. Então, essa capacidade que nós queremos testemunhar de conseguir conversar com quem pensa diferente de mim nos mais diversos aspectos é imprescindível. A gente não pode deixar isso ir pelo ralo, sabe? Nós não podemos permitir que essa falta de convivência e de conversa com outras pessoas afastem, né, uns aos outros, né? Deus é universal, né? Onipotente, onipresente, é universal. E uma coisa que estava aqui lembrando, quando se falava principalmente de intolerância e do que, também lembrando o ambiente que a gente vive, de muitas disputas e que envolvem fé e política no nosso país. Politização. Como? É um mundo muito politizado. Muito, né? muito politizado e muito religioso. Né? Desculpe. Pegadinha. Né? Mas foi justamente por conta das diferenças religiosas, se não me engano, nos Estados Unidos, que se concentraram, porque na Europa, antes da colonização da América, cada estado, cada país praticamente adotava uma igreja, não é? Quando vieram para a América, principalmente nos Estados Unidos, houve uma mistura de muitas igrejas. E aí ficou uma situação, qual vai ser a igreja oficial? E aí surgiu uma ideia brilhante, a separação da igreja do Estado. Né? Então, igreja, fé, tem o seu espaço na sociedade, mas ela não manda no Estado. Ela se separa do Estado. Eu queria lembrar também de quase que um provérbio, né, do Conselho Mundial de Igrejas, que diz assim, doutrina divide, serviço une. Né? Então, é algo muito falado nos meios ecumênicos do Conselho Mundial de Igrejas, e eu acho que realmente, quando a gente senta para discutir pontos que às vezes a gente não consegue convergir e não haverão convergência, a gente fica só fazendo os processos difíceis de dor e de afastamento. Mas quando a gente se une para trabalhar juntos, né, a gente percebe que a gente não tem dificuldade alguma, né, de fazer uma ação social, de fazer algum movimento, né, seja pela paz, seja pelo bem-estar da população, seja pela cultura, seja pela educação, seja pelo que for. Por quê? Porque o serviço nos une. Né? Então, acho que esse é algo muito importante. Papa Leão, recentemente, ele falou que é necessário construir pontes, né? Essa ponte de fraternidade, essa ponte de serviço, essa ponte de diálogo, né? Procurar aquilo que realmente nos une. E isso também é uma ponte de buscar um bem melhor para a nossa casa comum, né? Para toda a sociedade, ao invés de estar um falando mal do outro, ao invés de estar em guerras, né? Como irmãos, procuramos essa unidade, né? Essa unidade em Cristo. Exatamente, muito bem lembrado. Agora, a herança do credo niceno, que completa 1.700 anos, é bom a gente lembrar, né? Das igrejas reformadas, como é que elas se relacionam com isso? Bem, eu acho que já foi bastante falado que o movimento de reforma não é um movimento que funda a igreja, né? Ele é um movimento que reflete as bases da igreja, mas que ele recebe uma herança, uma história, né? Todo um legado de cristianismo que vem muito antes, que vem desde o período apostólico, né? E lá nos primeiros séculos houveram vários concílios ecumênicos, a forma como eles eram chamados, e esses concílios publicavam, né, declarações de fé. E essas declarações de fé são o que nós chamamos de credos, né? Talvez os mais importantes para nós são
apostólico e o niceno, que é esse que este ano completa 1.700 anos, né? Onde eles têm as doutrinas básicas e fundamentais para todas as nossas confissões religiosas. Então, é importante nós mencionarmos que somos igrejas reformadas, mas que têm uma herança histórica, teológica, doutrinária, recebida desde as primeiras gerações de pessoas cristãs ao longo da história. Preservadas. Né? Então, exatamente. Quem quer falar? Costurar mais essa ideia. O professor podia falar. Na verdade, se a gente olha as nossas igrejas de hoje, né? Eu estava até aqui pensando, a minha igreja não é a igreja de Calvino do século XVI. A sua igreja não é a igreja de Lutero do século XVI, nem a sua, porque é uma caminhada histórica. Hoje nós estamos 500 anos depois. A própria Igreja Católica. A própria Igreja Católica não é a mesma. Né? Só que nós não abandonamos a nossa história. Nós trazemos, carregamos essa herança. E o credo niceno, como tudo que foi discutido no primeiro século, como os pais apostólicos, a teologia medieval que precede a reforma, é uma herança que nós não descartamos, não podemos jogar fora simplesmente. Pelo contrário, é rica, faz parte da nossa vida. E hoje nós estamos construindo uma igreja que é diferente daquelas, mas que é a igreja do nosso tempo, trazendo essa herança, mas vivendo o nosso tempo. E o credo niceno está nessa herança e é uma preciosa peça dessa herança que nós recebemos. Adriana, tem uma expressão muito interessante entre nós, muito usada, chamada tradição. Essa palavra é usada por todos nós aqui, às vezes com diferentes nuances, mas é uma palavra muito utilizada. E essa palavra, ela vem do esporte. É aquela corrida que nós temos hoje, que cada atleta entrega o bastão para um outro continuar outro percurso. Aquele bastão, nas antigas Olimpíadas gregas, chamava-se traditio. Então, o que é a tradição? É você passar o bastão para a geração que virá a seguir, fazer a sua própria caminhada, o seu próprio percurso. O percurso não é o mesmo, o trajeto é diferente, né? As curvas são diferentes e a visão, a paisagem é outra, mas aquilo que nós recebemos do percurso anterior, nós carregamos e levamos e faz parte da nossa responsabilidade entregar. São os ensinamentos. Então, e nós precisamos de referências. Então, passa o tempo, as coisas são lidas e relidas, e ideias surgem, né? E a gente vai renovando, inventando coisas, mas a gente precisa da referência, né? Porque senão a gente pode estar transformando em outra coisa, né? O que a gente está chamando de fé e tal. E a referência é o nossa âncora, né? Se pode fazer renovações, é importante que se faça, né? Mas sem perder a essência. Exato, é isso aí. A essência é tudo, né? Para qualquer religião. Talvez só interessante a gente pontuar o que é um credo, né? A gente está falando, talvez muitas pessoas nem sabem, poxa, que palavra é essa, o que significa isso? O credo é o conjunto de doutrinas que a gente confessa e ensina e mostra em qual Deus nós cremos. Então, quando a gente fala do credo apostólico ou do credo niceno, o credo niceno, né, que foi comentado, que completa aí 1.700 anos, ele foi confeccionado, se a gente pudesse dizer assim, ele foi montado para combater uma heresia de um teólogo chamado Ário, o Ário, que dizia que Deus é Deus e criou Jesus, e Jesus é uma criatura inferior a Deus. Então, o credo niceno ele vai lembrar e vai mostrar para a igreja que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria,
Então, a função do credo é exatamente essa, estabelecer a fé. Em qual Deus nós cremos? Nós cremos nesse Deus, que é Criador, e nesse Deus que é Jesus Cristo, Salvador, e nesse Deus que é o Espírito Santo, aquele que dá e mantém a fé. Então, quando nós dizemos os nossos credos, é a nossa doutrina, em quem nós cremos. E aí nós encontramos um espaço comum. Bom, nós cremos no Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus é Deus, Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, ambos com o mesmo poder, com a mesma força. Obviamente, isso para a nossa razão humana a gente não consegue alcançar, porque nós estamos acostumados com Filipe é um, né? O pastor Filipe é um, eu sou um. A gente não consegue ter aí três partes ou três pessoas. Então, os credos vieram trazer também essa ideia para a igreja de ensinar as pessoas. Então, quando alguém... Eu costumo ensinar, por exemplo, os adolescentes, se alguém perguntar para vocês em que Deus você crê, recita o credo apostólico para ele. Que ali vai estar... aquele ali é o teu Deus. Resumido, é um resumo da fé cristã. Ponto. Então, os credos facilitam isso também, né, para a igreja, e aí que é a importância da tradição, de ter a base. Então, a igreja, né, as ideias, muitas vezes, que podem ser mudadas, né, elas mudam, mas a base permanece sempre a mesma, que é o Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Então, os credos são importantes para isso, e talvez não. Por causa disso, também, os 1700 anos do Credo Niceno é uma data importante de lembrar que a igreja se reuniu para combater um ensino que dizia que Jesus não é Deus, né? E aí, né, acabam ensinando para toda a igreja, sim, Jesus é Deus, como o Espírito Santo é Deus, e isso faz parte da nossa fé, né, da nossa doutrina de confiança e de fé, né? Falando de passado, a gente precisa honrar o passado para entender o presente, a gente precisa olhar para trás, né? Para o retrovisor, para ver o que já aconteceu, para preservar o que precisa, para refazer ou tomar outras rotas, né? Digamos assim, mas a gente tem que honrar o passado. Quantas lutas, por exemplo, imagina a dificuldade dos... a gente está falando da reforma, de Martinho Lutero, dos pré-reformadores, né? As dificuldades que eles tiveram de perseguições e talvez até de peso de consciência, assim, poxa, né, será que esse movimento que eu estou iniciando, aonde que isso vai dar? Então, as lutas, perseguições, a história está aí para ensinar para a gente, né? Então, quando a gente esquece de olhar para o passado, né, para as lutas e para as dificuldades que as pessoas tiveram, para que hoje a palavra de Deus, a gente tivesse acesso a ela a qualquer momento, a qualquer hora, de graça, no nosso celular, por exemplo, e às vezes a gente se esquece disso. Hoje está tão fácil, né? Pô, acessa a Bíblia, pega a Bíblia, compra uma Bíblia por R$5, agora imagina quanto que custava uma Bíblia quando Lutero traduziu e teve que produzir, era caríssimo. Então, a luta que essas pessoas tinham para finalmente poder ler a Bíblia, e hoje a gente tem isso, sim. Imagine se elas estivessem hoje aqui, né? Olhando para essa reforma toda, para essa mudança. Mas essa questão de honrar o passado também, além da luta e dos desafios superados, foi também a coragem dessas pessoas, né, de enfrentar um sistema, né? Eu acho que essa coragem deveria nos inspirar hoje, quando a gente está diante de um mundo com tantos abismos que separam pessoas, que separam até famílias, né? De posições políticas que faz com que a gente não consiga mais se aproximar, dialogar. Eu acho que essa coragem dos reformadores, ela deveria nos inspirar, né? Eu lembro que em algum momento Lutero foi convidado a se retratar daquilo que ele estava dizendo, e ele diz, olha, a menos que me convença pela escritura que eu estou errado, eu não vou me retratar. Imagina se você vai dizer isso diante da autoridade máxima que existia na época, né? Então, essa coragem de também denunciar as injustiças ou aquilo que está errado, aquilo que precisa ser diferente, para a gente construir um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo mais digno para todas as pessoas, eu acho que também nos inspira, assim, da gente não se deixar, da gente não se levar pelo espírito da época, mas por convicção de fé, lutar por dignidade, por justiça, por paz, e dizer, olha, aqui realmente está errado, a gente pode fazer diferente, né?
essa coragem que eles tiveram também, eu acho que nos inspira, que é algo que a história nos deixa de herança também, né? É verdade. Eu digo assim, a etimologia da palavra coragem, se você separar, você vai colocar uma cor a uma ação. Então, é bem isso, né? E aí eu queria aproveitar, já que o Felipe estava com o microfone, antes da gente encerrar, porque eu quero que cada um de vocês também se coloque, se posicionem e passe uma ideia para você que está nos ouvindo nesse encontro tão especial com líderes religiosos que representam o movimento ecumênico aqui na Baixada Santista. Eu quero, Felipe, que você fale da programação que vai ter dia 31 de outubro, em homenagem aos 508 anos da Reforma Protestante. O que vai ter na Igreja Luterana? Eu vou convidar o meu colega luterano de São Vicente para falar, porque vai ser na igreja dele. Na igreja dele, é verdade. Ele vai saber falar melhor do que eu. Muito bem. Então, todos os anos, né, a gente tenta programar alguma coisa em datas especiais. Não tem problema, porque isso acontece em qualquer programação. É o meu alarme de levar meu filho para a escola. Olha eu esqueci de desativar. Perdão. Então, ano passado nós tivemos um evento da Reforma, e aí foi na igreja do pastor Felipe. Então, esse ano, o 31 de outubro, a gente vai ter um evento lá na igreja da Reforma. Começa às 20 horas, na Igreja Luterana de São Vicente, que fica na rua Caminho dos Barreiros 156. Tem estacionamento no local. Quem vai de transporte público, a estação do VLT fica a uns 100 metros da igreja, então é bem fácil o acesso. Então, nós vamos ter um café também para quem chegar. Podem chegar um pouquinho antes, isso. Podem chegar às 19h30, para nós iniciarmos, então, às 20 horas, para marcar esse dia importante também, né? Então, penso que marcar dias importantes no próprio dia é muito mais significativo. A gente poderia fazer o culto da Reforma, o evento da Reforma, domingo, dia 26, era muito mais prático, domingo de manhã ou sábado à noite. 31 de outubro é uma sexta-feira. Poxa, mas tem que ser... É importante, é interessante, né, nós marcarmos um dia, ou o dia da Reforma Protestante, da Reforma Luterana, com esse evento. Então, 31 de outubro, às 20 horas, na Igreja Luterana ali de São Vicente, Rua Caminho dos Barreiros 156. Todo mundo está convidado. Eu acho que grande parte dos que estão aqui estarão presentes e a gente espera convidados e visitantes. E você está convidada também. Muito obrigada. E você que está nos acompanhando também, né? Exatamente. Todo mundo, convite feito. Todo mundo convidado para estar presencialmente lá no dia 31 de outubro. Eu acho que aqui foi uma aula aberta, né? Principalmente para falar sobre o início da Reforma Protestante, o posicionamento do Lutero, tudo o que aconteceu de lá para cá. E para finalizar esse conteúdo que é super relevante e serve para muita gente ver e rever, inclusive passar para os seus filhos, isso é muito importante porque disseminar conhecimento é fundamental, eu queria que antes de encerrar, cada um de vocês passasse uma mensagem sobre a importância da Reforma Protestante, apesar de que cada um já disse aqui, mas nos dias atuais, daqui para frente, perpetuar esses conhecimentos para as novas gerações, o que fica e o que é importante a gente continuar. Eu vou começar que vai ser mais fácil depois falar antes de todo mundo. Para mim, o que fica da Reforma Protestante como algo relevante entre tantos outros aspectos que foram citados aqui é a importância da Escritura Sagrada, da Bíblia, né? Na Igreja Luterana a gente tem 3 solas, né? Somente pela fé, somente pela graça e somente pela Escritura. Ou seja, é ali que Deus se revela a nós, ali que Deus fala conosco, né? Então, permanecer firme e fiel à Escritura Sagrada, que não é antiga, que não é ultrapassada, mas ela continua sempre atual, sempre a mesma. Então, não só para a igreja, evidentemente, a gente espera que para a igreja permanecer na Escritura é o princípio básico, mas até para o cristão individualmente, né? Nós reconhecermos que ali, aquilo é a palavra de Deus e essa redescoberta e trazer a palavra de Deus à mão das pessoas, eu acho que para mim é algo imprescindível na nossa vida atual, assim. Então,
a Escritura Sagrada acessível e de fácil leitura para todas as pessoas é um dos legados da Reforma Protestante. Muito bom. O meu colega luterano falou aqui da Bíblia. E, sem dúvida nenhuma, a Bíblia, para a Reforma, foi um dos pontos centrais. Desculpe. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto. Os reformadores e todos os participantes, não somente aqueles líderes, mas também o povo que participou da reforma, foram pessoas que buscaram não desprezar a tradição que vinha, mas viver a sua fé no seu tempo. E acredito que isso é uma coisa extremamente importante. Temos a coragem de testemunhar o Evangelho no nosso tempo. Isso não significa renegar o passado, mas significa encarar os desafios que o mundo hoje nos coloca a partir dessa tradição, desse bastão que nós recebemos e que nós podemos nos perguntar: o mundo que nós recebemos dos nossos pais e o mundo que nós vamos entregar para os nossos filhos. Exatamente. Reverendo. Muito bem. Eu acho que quem participar da nossa celebração no dia 31 de outubro vai ter um apelo muito forte à tolerância religiosa, né, ao diálogo, à fraternidade. Eu acho que nós vivemos dias em que a intolerância religiosa, seja inclusive com outras tradições não cristãs, tem se avolumado, tem crescido e com expressões de muita violência, né? O movimento ecumênico é justamente um movimento que vem em direção a essa perspectiva, confrontando, né, com estas violências que surgem na sociedade por conta da divergência de fé, né? E nós, eu acho que a Adriana já percebeu que a gente sempre fala em comida, né? Não é mesmo? Então, me parece que o primeiro que percebeu isso foi o nosso Senhor Jesus, né? Então, ele sempre reunia o pessoal ao redor da mesa, porque ao redor da mesa há sempre a comunhão, né? Então, acho que nós precisamos nos reunir para comermos juntos, né? Para cearmos juntos, participar, porque eu acho que ao redor da mesa da comunhão a gente não briga pelo pão, né? A gente reparte o pão. Então, eu acho que esse é um dos apelos muito fortes que o 31 de outubro trará quem for participar. Para cear, para participar, mas também para orar juntos, né? Isso é muito importante para a nossa tradição. Cada um também, claro, com a sua identidade, sem perder a sua identidade. Eu estava lembrando do Papa Francisco, ele dizia assim, que diante do martírio não se pergunta qual é a sua denominação. Se pergunta, passa a simplesmente ser um cristão e você já é martirizado. Então, é isso também, né, que significa para cada um de nós. Exatamente, muito bom. Um aspecto que eu gosto muito de frisar é a graça, né? E a reforma traz essa marca, né, para nossas vidas, né? A graça de Deus, que é esse favor que ninguém mereceu, né? Ninguém fez nada para merecer, é uma dádiva de Deus, nós recebemos. E quanto psicólogo, eu também sou psicólogo, eu junguiano, inclusive, então a gente, ao estudar, ao ler sobre a questão da psique, a gente se depara com que tudo que é necessário para o ser humano viver
Deus colocou em nós. Né? Não há nada fora que melhore o que está. O que Deus fez aqui, que está dentro de nós. Então, essa fé, essa vida que Deus nos deu e essa fé que está plantada em nós, não é algo que se precisa acreditar, se precisa se apropriar. Ela está aí. Sentir. Né? É isso aí, se apropria, ela é sua, né? Viva. Esse é o desafio. Caramba, vocês me deixaram com a primeira Depois de e última tantas palavra. reflexões e depoimentos. Próxima vez eu vou sentar em outro lugar aqui, não gostei de sentar na ponta. Mas a gente falou muita coisa da reforma protestante, muitas histórias bonitas, muitos legados bonitos, mas teve muita dor também nesse processo todo. A gente se feriu muito, a gente se machucou muito, né? Oportunamente, tanto lembro da ocasião do Papa Francisco, quanto também luteranos, pediram perdão mutuamente pelas dores causadas, pelas feridas causadas, pelo conduzir do processo. Não foi questionada a necessidade do processo, mas a condução do processo, né? E acho que como palavra final eu quero lembrar assim que uma opinião diferente não é uma afronta. A gente hoje encara uma opinião diferente como uma afronta e a gente se machuca, porque o outro pensa diferente, então eu me sinto no direito de ir contra, mas com violência, com palavras duras, com intolerância, e a gente pode conviver nas nossas diferenças, nas nossas divergências. Então, se tem uma mensagem que eu gostaria que o nosso ouvinte levasse, é essa. Eu posso não concordar com algumas coisas, isso é do ser humano, isso faz parte da nossa liberdade, mas eu vou respeitar o outro, né? E eu vou procurar conviver de forma pacífica, né? Porque uma opinião diferente, ela não é uma afronta, ela não deveria ser encarada como uma afronta, mas como até uma oportunidade de autorreflexão, né? Aquilo que me incomoda tanto no outro diz muito sobre mim mesmo, né, psicólogo? Exatamente. Então, eu acho que essa mensagem de fé e de união e de fraternidade entre nós, eu gostaria que fosse levado assim, não foi uma conversa para dizer quem está certo, quem está errado, não foi uma conversa para dizer se a história foi dessa forma ou deve ter sido de outra, não, foi uma conversa para falar como foi a história, né, e dizer que independente de como ela tenha sido, hoje a gente pode sentar ao redor de uma mesma mesa e compartilhar uma refeição juntos, celebrar uma oração juntos, e a gente pode fazer isso porque muito maior é aquilo e aquele que nos une, né? E aí eu lembro das palavras de Jesus na sua oração sacerdotal. Eu sempre gosto de lembrar esse episódio, né? Os colegas já estão até lembrando, imaginando o que eu vou dizer, né? Mas nos momentos finais de Jesus, ele ora a Deus. E um dos pedidos que ele faz é: Pai, que eles sejam um. E eu não sei quem já teve a experiência de acompanhar uma pessoa num leito de morte ou no final da vida, ninguém fala sobre trivialidades. A gente fala sobre aquilo que é muito existencial, sobre aquilo que realmente é importante. E Jesus, nos seus momentos finais, pediu pela nossa unidade, né? Não significa que a gente tem que ter um mesmo CNPJ agora, né? uma mesma instituição, mas que a gente procure os nossos pontos em comum. E eu acho que isso é um pedido de Jesus e é algo que a gente pode observar e a gente pode seguir. Que a gente aprenda a se respeitar, a se tolerar, a se amar e conviver com as nossas diferenças. Isso não é afronta para ninguém. E eu espero vocês todos, e também quem nos ouve, então dia 31, a partir das 19h30 vai ter comida, né? Vai ter um café e vai ter então a celebração às 20 horas. Isso aí. E essas reflexões que nos tornem cada vez mais humanos, porque somos humanos e é na imperfeição das coisas que tudo torna-se perfeito. Essas diferenças nos unem também com respeito e fé, principalmente. Eu acho que a gente não pode esquecer dessa essência, somos todos humanos, somos todos um, apesar das nossas diferenças. E que bom quando a gente aprende com o outro uma opinião diferente, um ponto de vista diferente, faz-nos refletir também. Aliás, a Bíblia ela foi mais acessível e tornou mais acessível essa democratização depois da reforma tributária, justamente por isso, né? Porque fez o ser humano pensar melhor, todos pensarmos melhor. O importante é a gente acabar com a intolerância, esse clima de guerra, essa falta de respeito, que só provoca a desunião, e a desunião destrói, impede com que a gente evolua, inclusive, construa um futuro melhor para os nossos filhos.
Então, que fica aí essa reflexão. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E muito obrigado também a você, Adriana, por ter topado conduzir essa conversa. E a gente ficou muito feliz que foi você, com toda a sua gentileza e sabedoria. Muito obrigado por ter topado o desafio. Eu que agradeço. Para mim é uma honra e eu acho que a gente tem que cada vez mais disseminar conteúdos bons, né? Olhar para a nossa história, entender o presente e criar um ambiente muito melhor para os nossos filhos. Eu tenho filho e quero um futuro melhor para eles e para os meus netos, que virão com certeza, se Deus quiser. Muito obrigada a você que nos acompanha. Pode ver e rever esse conteúdo. E não esqueçam do dia 31, então, de outubro, os 508 anos da Reforma Protestante, que vai ser celebrado ali na Igreja Luterana em São Vicente. Beijo para todo mundo. Obrigada.